glória do Senhor Jesus, que nós possamos ouvir, meu Pai amado, a Tua voz, que nós possamos, meu Pai, sentir, meu Pai querido, a Tua palavra, meu Pai amado, para ela entrando em nossos corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que assim seja, para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor Jesus, e as palmas bem alegres para o Senhor. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? É uma alegria nós estarmos aqui reunidos para nós adorarmos o Senhor Jesus, amém? Nós estamos, irmãos, a festa está sendo lá na sede nacional dos 27 anos do ministério, mas nós também fazemos parte, sim ou não? E nós agradecemos a Deus pela existência, né, irmão, desta obra. São 27 anos que o ministério está completando, comemorando ontem e hoje, amém? E nós só temos que agradecer, porque fazemos parte também desta obra que Deus permitiu o nosso pastor presidente abrir, e nós fazemos parte dela. Quem é grato por Deus, levante assim as mãos, amém? Nós estamos debaixo dessa liderança, crendo que Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, amém? E antes de eu pregar, já quero comunicar que dia 26, 27 deste mês é o aniversário aqui, irmãos, da sede estadual, amém? São 24 anos também, que vamos estar comemorando, agradecendo a Deus pela existência desta obra, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, amém? Mas eu quero trazer uma palavra, irmão, para a família. Abra aí a tua Bíblia. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero abraçar todas as famílias, todos os irmãos que aqui estão. Eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 12, irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 12, é uma palavra que vai ser direcionada à família, mas principalmente aos pais, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo e com você. Eu quero dizer, irmãos, para a igreja, olhe para mim, às vezes a gente fala algumas coisas, e os irmãos podem até achar que é pessoal, mas tudo que for falado aqui, está dentro do texto, amém, irmãos? Está dentro da palavra de Deus. Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Não se importavam com quem? Porém, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, via um moço do sacerdote estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás quanto quiser. Levante assim a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Queridos, tome o assento, e eu quero pedir a sua atenção para que o Espírito de Deus ele tenha liberdade para ministrar esta palavra ao seu coração. Irmãos, eu quero pregar hoje aqui sobre Eli. Eli foi um grande homem diante de Deus.
Eli foi um homem que Deus escolheu para ser o seu sacerdote, para ser também juiz. Ele foi um grande homem, mas este grande homem, ele fracassou como pai. O fracasso de Eli se deu dentro da sua casa. O fracasso de Eli se deu no meio da sua família. A família de Eli, irmãos, é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo. Diga, uma família que tinha tudo para dar certo. E a gente vai ver por que a família de Eli, ele tinha tudo para dar certo, mas foi uma família que se desintegrou. Foi uma família que passou por uma grande destruição, porque Eli era um grande homem, mas ele fracassou como pai. Ele era um homem famoso dos portões de Israel, porque ele era um sacerdote, ele era o juiz da terra, então ele era um homem famoso, ele era um homem importante ali. Mas ele saiu, irmão, perdedor dentro de casa. Aos olhos dos homens ele era um vencedor, mas Eli começou a perder dentro da sua casa, começou a perder dentro do seu lar. Por quê? Porque ele cuidava, irmão, dos outros, mas esqueceu de cuidar da sua própria casa. Ele cuidava dos outros, esqueceu de guardar a sua casa. Ele tinha tudo para ser um grande pai. Tinha ou não tinha? Tinha, porque ele era um sacerdote de Deus. A palavra de Deus estava na boca dele. Ele era o juiz de Israel. Então a gente vai perceber aqui, irmãos, quais as posições que este homem Eli ocupava. Primeiro, ele tinha uma posição respeitada. Capítulo 4, versículo 18. Abra aí a tua Bíblia. Capítulo 4, versículo 18. Olha que a palavra diz. Versículo 18. E ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque era já um homem velho, pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Então primeiro ele julgou Israel quantos anos? 40 anos. Ele tinha uma posição respeitável, ele era o juiz. Então ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e também juiz de Israel. E ele manteve essa posição, como nós lemos, no período de 40 anos. Ele era um homem importante dentro da casa de Israel. Irmãos, a segunda qualidade que nós destacamos em Eli é que ele era um homem cheio de fé. Diga, um homem cheio de fé. Capítulo 2, versículo 11, leia comigo. Versículo 11. Então Elcana foi-se a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Quando Ana faz um voto a Deus, que ela pede uma criança, um bebê para si, ela vai depositar essa criança aos pés de Eli. Quem vai criar o menino é Eli, dentro da casa do Senhor. Então ele era um homem de fé. Eli era um sacerdote, irmão, que representava o povo diante de Deus. Ele era um homem que instruía o povo na palavra, e ele era um homem que intercedia pelo povo. Ele era um homem de fé. Ele era a boca de Deus na terra. Ele era a boca de Deus para aquele povo. Ele abria a boca e Deus abençoava através das suas palavras. A terceira qualidade que nós destacamos em Eli, que ele tinha sensibilidade espiritual. Diga, sensibilidade espiritual. Capítulo 3, versículo 8 ao 9. Leia comigo 8 ao 9. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então
entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. E aqui nós percebemos, irmão, que Eli tinha sensibilidade espiritual, porque quando Deus chamou o jovem Samuel, Eli sentiu que era o Senhor que estava chamando aquele jovem, era o Senhor que estava chamando Samuel, e disse-lhe o que fazer. Qual foi a instrução que ele disse para Samuel? Samuel, se alguém te chamar novamente, tu vai dizer, fala, que o teu servo ouve. Ele vai instruir o menino Samuel. Irmãos, e ele também, olhe para mim, ele era um homem, ele era capaz de discernir a voz de Deus, ele era um homem de poder espiritual, ele era um homem que conhecia a voz de Deus, porque mesmo que você percebe no texto que Deus está falando com Samuel e não está falando com Eli, mas isso não quer dizer que Eli não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus várias vezes, falando com ele, porque ele era o portador da voz de Deus naquele lugar. Irmãos, quarto, ele era um homem que tinha estabilidade no trabalho. Diga comigo, estabilidade no trabalho. Capítulo 4, versículo 18, que nós lemos ainda há pouco, ele é o juiz. Eli não foi inconstante, irmão. Ele ministrou em Siló durante 40 anos como sacerdote e julgou Israel como juiz todo esse tempo. Ele não foi inconstante no seu trabalho, ele não errou no seu trabalho em nenhum momento. O fracasso dele é dentro de casa, o fracasso dele é com seus filhos. Olhe para mim, ele era um homem estável em seu trabalho, um líder entre o povo, ele era um líder para o povo, ele liderava o povo com toda a graça, com toda a determinação de Deus. Mas o fracasso de Eli foi dentro da sua casa. Olhe para mim, irmão, tudo isso, os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção. Diga para mim, diga comigo, eles tinham tudo para ser uma bênção, mas sem contar, irmão, eles nasceram numa família sacerdotal, cresceram num ambiente sagrado, e ele mesmo era um sacerdote do Senhor. Os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção, sim ou não? Porque eles nasceram numa casa que o pai era sacerdote, onde o pai tinha a voz de Deus, ali era juiz, irmão, um homem que cumpria a lei. Mas esses homens, esses filhos de Eli, foram bênção? Não. Eles tinham tudo para ser bênção, mas não foram bênção. Olhe para mim. Agora, irmãos, a gente vai destacar aqui o que levou a família de Eli ao fracasso. Primeiro, ele era absolutamente profano. Diga, aqueles moços, filho de Eli, ou Fifinés, que também era sacerdote, eles eram profanos, irmão. A Bíblia diz que eles profanavam a oferta. Nós lemos aqui, ele não deixava o povo queimar o sacrifício, e eles metiam o garfo na panela, não deixavam o povo oferecer a Deus a oferta como Deus exigia, e eles começavam a profanar o povo. A Bíblia diz que aqueles dois sacerdotes, filho de Eli, se deitavam com as moças que ficavam na porta da casa de Deus, irmão. E você sabia que todo jovem, todo ministro de Deus que tem poder, autoridade de Deus, ele é atrativo, sim ou não, aos olhos. E eles se aproveitavam dos seus cargos e se deitavam com as moças que estavam na porta da casa de Deus, irmão. Irmãos, olhem para mim, diga comigo, eles eram incrédulos, diga incrédulos, rebeldes, blasfêmio, e eles eram filhos de Belial, eram sacerdotes profissionais, mas não se importavam com Deus, e não se importavam com a lei, e não se importavam com o povo, irmão. Eles estavam fazendo da sua maneira. Olhe para mim agora. Irmãos, aqueles jovens, eles desprezavam o culto divino. Diga, o culto divino. Eles desprezavam o culto, irmão. Capítulo 2, versículo 17, leia comigo.
capítulo 2, versículo 17. E eram, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ele desprezava o culto ao Senhor, irmão. E é muito sério o que aqueles sacerdotes faziam. Olhe para mim agora. Vai comendo a palavra, irmão. Eles não respeitavam a orientação de Deus. Desprezavam a oferta que era trazida para a casa de Deus. Irmãos, eles estavam na igreja, trabalhavam nela, mas não conheciam o Senhor da igreja. Quantas pessoas vivem assim, irmão? Quantas vezes nós que somos chamados, vivemos assim? Estamos na igreja, trabalhamos na igreja, mas não conhecemos o Deus da igreja. Quem está comigo, levante a tua mão. Vai dando glória a Deus, igreja. Irmãos, os filhos de Eli viviam escandalosamente na imoralidade. Diga, viviam na imoralidade. Repita comigo, viviam na imoralidade. Capítulo 2, versículo 22, leia comigo 22. E era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E Eli sabia, irmão, Eli sabia que os seus filhos namoravam na porta da tenda. Quantos pastores, irmão, que não é desabafo não, pastores que apoiam seus filhos com vergonhice dentro da igreja. Quem está comigo, levante a tua mão. E não há bênção de Deus, irmão, não há bênção de Deus. E Eli sabia, porque era comentada, a notícia se espalhava. Sabia, mas não fazia nada. Olhe para mim, irmãos, eles pecavam dentro da casa de Deus. Diga comigo, era adúltero, diga adúlteros. E não respeitavam a Deus, nem seu cônjuge, nem a palavra de Deus, nem o sacerdote e nem o povo. Irmãos, quando alguém ouve nós pregar isso aqui, ó, tem gente que acha que a gente está sendo duro. Não está sendo, irmão. Porque a Bíblia diz que não é para nós ser favorável com o pecado, porque aonde há pecado não há bênção de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Aonde se tolera erro, não haverá agir de Deus, irmãos. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, os filhos de Eli faziam o povo tropeçar. Repita comigo, fazia o povo tropeçar. Porque o povo sabia o que eles andavam fazendo. O povo sabia o que eles andavam praticando. Capítulo 2, versículo 24. Leia comigo. Versículo 24. Olha só. Olha o que Eli fez. Não, filho meu, porque não é boa a fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. O pai chama aqueles homens e vai chamar a atenção deles. Ó, a fama que eu estou ouvindo de vocês aí não é boa. Vocês estão fazendo o povo errar. Vocês estão fazendo o povo transgredir a lei de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, eles eram uma pedra de tropeço para o povo de Deus. O escritor Espúrgio, ele diz que não há maior instrumento do diabo dentro da igreja do que o ministro que é ímpio e é impuro. Quem está comigo, levante a tua mão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmão. Irmãos, a quinta qualidade mal dos filhos de Eli, capítulo 2, versículo 23. Lê comigo, 23. E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço. Estai fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai.
Diga comigo, eles não ouviram a voz do seu pai. Repita comigo, não ouviram, bem forte, não ouviram a voz do pai. Irmãos, eles não ouviam conselho e nem advertência. Olhe para mim, jovem. Porque filho rebelde, você pode morrer de falar e ele não ouve. Porque rebelde não atenta à atenção de Deus, irmão. Não atenta para conselho. O pai chamou a atenção deles. Mas me diga se eles ouviram. Eles não honravam Eli, não honravam o pai. Porque eles não quiseram ouvir o seu pai. E não honravam a Deus. Quem desobedece aos pais, desobedece a Deus. Levante a tua mão, por gentileza. Diga comigo, diga assim, ai, ai, ai. Irmão, quem desobedece os pais, desobedece a Deus. Se você desobedece os seus pais, você está desobedecendo a Deus. Irmãos, filhos rebeldes são a vergonha do seu pai. É ou não é? Olhe para mim. Filho rebelde é a vergonha do seu pai. Qual é o pai, irmão, que tem coragem de dizer que o filho rebelde, você é pai dele? Você teria coragem de dizer? Eu não teria. O filho que só faz coisa errada, só faz ser vergonhice. Se você fosse o pai de um filho assim, você teria coragem de dizer, eu me orgulho de ter um filho assim, sem vergonha? Ninguém faz isso, irmão. Ninguém faz isso. Por quê? Porque filho rebelde é a vergonha do seu pai. Nenhum pai que tem orgulho, nenhum pai vai dizer assim, ó, eu tenho orgulho porque o meu filho é um bêbado, é um drogado. Não. O pai até se esconde, diz, eu sou pai de outro, menos desse. Porque o negócio é sério, mas é que a palavra diz. E quando eu falo isso aqui, não é que a gente está sendo duro, não. É a verdade da palavra. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É a verdade da palavra, irmão. Os filhos rebeldes é a vergonha do seu pai. Olhe para cá, jovem de Deus. Não seja rebelde. Não seja a vergonha do seu pai. Agora olhe para mim, irmão. O que levou a família de Eli para o fracasso? Olhe para cá agora. Boa parte disso é resultado de Eli ter fracassado em seu maior ministério. Qual era? O ministério de ser pai. Em todas as áreas da vida de Eli ele teve sucesso, mas dentro de casa ele começou a perder a batalha, ele começou a perder a guerra. Irmão, tem gente que ele tem sucesso em várias áreas da vida, mas em casa ele perde a batalha. Em casa ele perde a peleja. Por quê, irmão? O que levou a família de Eli para o fracasso? Diga comigo, ele foi um pai ausente. Diga ausente. Ausente, capítulo 4, versículo 18. Lê comigo, capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra, ó. E ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porque era já um homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Olhe para mim, irmãos, Eli foi um pai ausente. Diga ausente. Ele não tinha tempo para os filhos, sempre esteve ocupado cuidando dos filhos dos outros, e ouvindo, aconselhando família e ajudando a resolver os problemas dos outros, e esqueceu dos seus filhos. Quantos sacerdotes vivem assim, irmão? Irmãos, eu tenho muito cuidado com isso, eu diferencio. Como a semana é grande, são 7 dias, tem dia que eu tiro para a obra, mas tem dia que eu tiro para a minha casa. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque eu não posso deixar a minha família desprotegida, irmão. A minha casa desprotegida. Olhe para mim agora, vai dando glória a Deus no que eu vou falar agora. Irmãos, você já viu pessoas, não é só pastores não, pessoas, irmã do ciclo de oração, que ela batalha só guerra dos outros. Ela passa a semana toda orando pela irmã, pela família de não sei quem, para a casa de não sei quem, e a casa dela em ruína.
A casa dela uma bagunça. O casamento dela quase falindo. Porque ela está guerreando a luta dos outros e esquecendo de cuidar da sua casa. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, Eli foi um homem omisso, diga omisso. Ele não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Quando alguém adverte você a respeito de sua família, de seus filhos, como você reage, irmão? Deus mandou um profeta para ir lá na casa de Eli e dar uma mensagem de Deus lá. Irmãos, a família de Eli fracassou, não foi por causa de recado de Deus, porque Deus levantou um profeta e foi lá e disse: ó, eu vou julgar a tua casa. E ele não quis atender a ordem de Deus, irmãos. Quem está comigo, levante as mãos. Ele foi omisso. Irmão, se você, nós que estamos aqui, que eu estou no meio também, se um profeta de Deus se levanta e disser: Senhor, você está precisando colocar ordem na tua casa, colocar ordem na tua família, como é que você ia reagir? Ia sair com raiva do profeta? Esse profeta intrometido, se intrometendo na minha vida. Irmãos, Deus é um Deus que ainda avisa. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, Ele não abriu os olhos para ver os sinais. Irmão, tem mãe, tem pai que está vendo os sinais de ruína dentro de casa e não está fazendo nada. Quem está comigo, levanta a tua mão. Essa amizade do teu filho vai fazer ele, levar ele para um caixão, irmão. Abre os olhos quando é tempo. Não, pastor, meu filho está numa escola e lá a camaradagem é grande com os amigos. Arranca de lá e coloca no lugar que você sabe que ele vai ser mais abençoado. Quem está comigo, levante a tua mão. Você é o líder da tua casa. Não ignore os sinais, irmãos. O menino começa a entrar em casa, aí entra com um bombonzinho, irmão, ó. Daqui a pouco entra com um celular, daqui a pouco entra com a TV, daqui a pouco a roubalheira está grande. Quem está comigo, levante a tua mão. E é você que é pai que tem que dar um basta. Quem está comigo, levante a tua mão. A hora de corrigir, irmão, quando é pequeno, quando a cana ainda entorta, ou você consegue dobrar o cipó. Quem pode dar glória a Deus? Diga, ele foi omisso. Irmãos, Eli foi, diga comigo, Eli foi uma bolachão, diga um bolachão. Diga um bolachão dentro da sua casa. Essa palavra aqui, irmão, que ele foi mole. Capítulo 2, versículo 29, lê comigo. O 29, olha só o que diz o 29. Porque pisai os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjare, que ordenei que se me fizesse na minha morada. Diga comigo, Eli foi o bolachão, diga um bolachão. Tem um pai, irmão, tem pai que é um bolachão mesmo, não tem coragem de colocar ordem em casa. Quem está comigo, levante a mão e dê glória. Irmãos, ele honrou mais os filhos do que a Deus. Permitiu que continuasse na prática do pecado e ainda no exercício do sacerdócio. Irmãos, aonde há tolerância com erro, não há bênção de Deus. E eu não estou sendo ignorante não, meu irmão. Eu estou pregando palavra. Se você tolera erro do teu filho na tua casa, não haverá bênção de Deus lá. Quem concorda com o pastor, levanta a tua mão. As coisas é travada lá, irmão. O pão entra pela metade, é ou não é? É. O pão nem entra todo, entra só a metade, porque não tem prosperidade. Porque as coisas estão travando ali. Olhe para mim. Irmãos, e Eli foi, diga comigo, convivente. Ele não apenas deixou de corrigir, mas tornou participante do pecado dos filhos. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam. Eli tornou parceiro do pecado dos filhos. Diga comigo, diga assim, ai, ai, ai. Não, vamos lá, irmão, para dar gosto para o pastor pregar. Diga, ai, ai, ai. Irmão, não seja parceiro de erro de filho, irmão.
Tem gente que não gosta do que eu estou pregando aqui, mas é sério, é um alerta de Deus para a tua vida. Se o cabra quer fumar droga, que fume longe da tua casa. Quem está comigo, levante a tua mão. Não apoie, irmão, senão você não vai viver a bênção de Deus. Eu estou alertando aqui, Deus está me usando como alerta de Deus para você hoje. Não seja convivente com erros de filhos. Quem está comigo, levanta a mão. A menina engravida, quem vai criar é a avó. Não. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Não seja, irmão, complacente com erro de filhos. Olhe para mim agora. Eli foi passivo, diga passivo. Capítulo 3, versículo 18, lê comigo. Capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse-lhe, e o Senhor faça o que bem lhe aprove. Irmãos, o Senhor chama Samuel, entrega uma mensagem de Deus a ele, e de manhã Eli vai perguntar o que Deus falou. E Samuel ainda era jovem e entregou a mensagem. Irmãos, Eli foi, diga comigo, passivo. Ele aceitou passivelmente a derrota em sua casa. Olhe para mim agora. Ele não reagiu, ele não orou, ele não tinha força para lutar pela salvação da sua casa. Irmãos, ele entregou os pontos, diga entregou os pontos. E você não pode entregar os pontos, e você não pode desistir da tua casa. Levanta a tua mão. Não abra mão da sua família, irmão, por nada. Levante a mão que eu quero liberar uma palavra de Deus aqui, por gentileza. Não abra mão da tua casa, nem que você tenha que chorar de joelho. Eu choro, mas da minha casa eu não desisto. Nem que eu tenha que morrer de orar, que ninguém morre de orar, mas eu vou continuar lutando pela minha família. Não abra mão da tua casa, irmãos. Irmãos, você não gerou filhos para a morte. Levante a mão que eu vou liberar essa palavra. Só quem está com a mão levantada. Você não gerou filhos para a morte. E nunca de aceitar aquela frase: a gente gera filho para o mundo. Não, a gente gera filho para o mundo não. A gente gera filho para Deus. Levante as tuas mãos. Os teus filhos não serão do mundo. Os teus filhos serão servos do Senhor Jesus. Serão instrumentos na mão de Deus. Irmãos, ore. Eu vou repetir para você da glória. Ore, lute, chore, jejue pela salvação dos seus filhos. Você é um guerreiro de Deus, irmão. E você não pode deixar Satanás destruir a tua casa. Agora olhe para cá, olhe aqui para os meus olhos verdes. A família de Eli acaba em tragédia. A família de Eli acabou em tragédia, porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. Pensou que podia fazer a obra de Deus de qualquer maneira, irmão. Irmão, se eu achar que isso aqui é meu, se eu fizer a obra do meu jeito, Deus me tira e coloca um que faça da maneira dele. Quem está comigo, levante a tua mão. E a gente precisa entender, irmão, que a gente não pode levar a obra de Deus de qualquer maneira. Ofni e Finéias trazem a arca, irmão, símbolo da presença de Deus, lá na guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz, irmão, que a arca é roubada, morre 30.000 homens que morrem na guerra, e ele recebe a notícia da tragédia, e ele está sentado junto aos portões, um velho gordo, e ele vai se levantar quando ouve a notícia da morte dos seus filhos, que a arca é levada, Israel é destruído na guerra. Ele levanta e vai fazer menção da arca da aliança,
e ele cai para trás e quebra o pescoço. E a nora, irmão, que estava grávida, dá a luz ali a um menino que chama Icabote, que significa foi-se a glória de Israel. Eles só reconheceram que Deus estava longe dele depois da tragédia, irmão. Tem gente que está fechando os olhos para o erro dentro de casa. Enquanto houver erro dentro da tua casa, a presença de Deus está longe. Eu estou entregando, irmão, o alerta de Deus aqui. Quem está comigo, levante a tua mão. Você quer a presença de Deus dentro da tua casa? Só quem quer, faz um sinal com a mão. Eu quero. Então vamos colocar a casa em ordem, irmão. Vamos organizar o negócio. Vamos organizar o negócio. A tua casa, tem um ditado popular que diz: a tua casa, uma casa bagunçada, se chama casa da mãe Joana, né? A tua casa não é a casa da mãe Joana não, irmão. Vamos organizar a casa, vamos organizar a família. Porque Deus quer colocar, Deus quer livrar a tua casa da tragédia. Olhe para mim, é hora de reagir. Tem pai, irmão, que só quer reagir quando o filho está na droga. Tem pai que só quer reagir quando o filho já está dentro de um caixão. A hora de reagir agora. Pega esse rapaz, leva para cá de recuperação, luta por ele. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, eu vi uma notícia ali. A prefeita de Camboriú, governadores ali de Chapecó, aquele lado ali, eles estão tirando o morador de rua de forma involuntária. Involuntária. Agora não tem esse negócio de não querer ir não. A prefeitura chega lá, junto com a guarda municipal, coloca dentro e leva para cá de recuperação. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Não pode ficar na rua fazendo baderna. Quem está comigo, levanta a mão. E eu creio que é Deus usando este povo, irmão. É Deus usando este povo para trazer uma libertação para filhos que andam oprimidos. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Eu quero que a igreja repita comigo bem forte. Diga: é hora de reagir. Você vai esperar morrer para reagir, é? Você vai esperar matar para reagir? Você vai esperar acontecer uma tragédia para reagir? A hora de reagir é agora. Vamos fazer uma grande cruzada pela salvação da nossa família. Como é que eu faço, pastor? Vem para a igreja, vem orar pela tua casa, vem guerrear pelo teu lar, vem guerrear pela tua família. Não aceita miséria lá. Vamos se levantar e Deus vai guardar a tua casa da tragédia do inimigo. Eu estou entregando a mensagem, irmão. Depois não diga que Deus não está falando com você. Nenhum sucesso, olhe para mim agora, nenhum sucesso compensa a perca da nossa família. Que adianta, irmão, andar num carrão e não tem mulher para desfrutar junto com ele? Quem está comigo, levanta a mão. O que adianta ter dinheiro e não ter família, irmão? É mesmo que nada. E hoje a gente precisa declarar aqui que a nossa família, ela é do Senhor. Eu vou repetir de novo, a gente vai declarar hoje aqui que a nossa família, ela é do Senhor. Levante a tua mão. Uma vez eu falei para um cidadão: pela minha família eu mordo. Tem situação que eu não mordo não, mas mexeu com a minha casa, eu mordo. Porque eu sou o defensor da minha casa. Você que é homem, você tem que ser o defensor da sua família, irmão. Levante a mão, marido de Deus, levante a mão. Você não pode ser inimigo da tua esposa. Você não pode estar falando mal da esposa. Marido que fala mal da esposa, irmão, até para os vizinhos. Você é o defensor da tua casa. Você é o defensor da tua família. E hoje Deus está falando conosco: te levanta, Eli. Você é o Eli de Deus. E você tem que se levantar. Vai esperar a tragédia vir para poder reagir?
Vai esperar a tragédia vir para fazer menção da Arca da Aliança? Ou vai se levantar enquanto há tempo? Eu quero que você fique em pé agora, igreja. Glória a Deus. Aí no teu lugar mesmo, junta a família aí, irmãos. Eu quero concentração agora, que nós vamos guerrear contra toda a força do inferno agora, que se levanta contra a nossa família. Glória a Deus. Fique em pé, igreja do Senhor. Concentre, irmão, aqui no altar. Segura na mão da esposa. Cadê a minha esposa, o Roger? Corre aqui. Junta aí, irmão. Junta agora, nós vamos guerrear agora. Satanás tem lutado para acabar com as famílias. Satanás tem lutado para destruir as famílias. Mas hoje Deus está guerreando por nós. Levante a tua mão para o céu. Segura na mão da esposa. Olha aqui, irmão, como Deus quer. Deus quer a família separada. Deus quer a família separada. Deus quer a família unida, irmão. Deus quer a família de pé. E está na hora de reagir. Pastor, Satanás está lutando com a minha casa. Mas Deus te trouxe aqui para você aprender esta palavra e ser um guerreiro de Deus dentro do teu lar. Glória a Deus. Eu vou orar. Glória a Deus. Santo Deus e eterno soberano Pai. Pai querido, nós somos a igreja do Senhor, ó Pai. E nós estamos agora, meu Deus, guerreando, Senhor. Nós estamos agora, Pai, orando pela nossa casa. Estamos agora orando pela nossa família, Pai. Ó Deus, nós pregamos agora um homem, meu Deus, meu Pai Eli, que foi o sacerdote do Senhor, mas ele fracassou como pai, Senhor. Ele fracassou dentro da sua casa. Eu oro agora, meu Pai, pela minha família agora. Eu oro, meu Pai, junto aqui com a minha esposa, Senhor. Nós oramos agora, nós guerreamos agora, Pai. Nós guerreamos agora, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Pelo poder que há na Tua palavra agora. Vai guerreando pela nossa casa, Senhor. Vai guerreando agora pela nossa família, Pai. Se tiver alguma obra do mal se levantando contra o nosso lar, Senhor, se levantando contra a nossa família, se levantando contra a nossa casa, Pai, venha proteger a minha casa agora, venha proteger a minha família agora, Pai. Que toda legião do mal, Senhor, se levantando contra a família do meu irmão, o Senhor não vai deixar, Pai, a tragédia vir para nossa casa. O Senhor não vai deixar, Pai, a tragédia vir para nossa família. É hora de nós reagir agora, Pai. Nós estamos reagindo agora, Senhor. Estamos guerreando agora, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Quebra as maldições agora, ó meu Pai, essa fúria do inferno, Pai, lutando contra essa família para destruir, Senhor, para causar separação, vai destruindo agora, vai quebrando a opressão do inferno agora, vai desfazendo, Pai, as forças do inferno agora. Levanta a mão, igreja, levanta a mão, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a mão, declara agora: eu e a minha casa, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. O mal não vai destruir este casamento, o mal não vai destruir esta casa. Bate em retirada, sai de dentro desta casa. Espírito da rebeldia, espírito da desobediência, sai da vida deste filho agora, sai da vida desta filha agora, sai em nome de Jesus, pela autoridade do nome do Senhor. O mal não vai prevalecer, o mal não vai dominar, pela autoridade do nome do Senhor. Toda força maléfica se levantando contra a família desta igreja, caia por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Todo mal que quer oprimir, que quer perturbar esta família, pega o mal agora e saia de dentro desta casa, de dentro desta família. Vai embora em nome de Jesus. Sai desta casa, sai desta família. Espírito da perturbação que quer acabar com este casamento,
Pega o teu mal e vai embora. Pega o teu mal e saia. A minha casa é do Senhor, declara a igreja. Levanta a mão e diga: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu lar é do Senhor, o meu casamento é guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a nossa família, ela é do Senhor. Dá vitória para a tua igreja agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda em pé, igreja, feche os olhos. Vamos fazer uma canção. Deixa o Senhor tocar sobre a tua vida aí agora. Irmão, declare todos os dias: a tua família, ela é do Senhor. A sua casa é do Senhor. E o mal não vai predominar. Mas para isso, a gente tem que estar à disposição, para não deixar, irmãos, o mal destruir a nossa casa, o mal destruir a nossa família. Glória a Deus. Vamos louvar. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Deixa o Senhor te visitar aí agora. Aleluia. Deus, Espírito Santo, Senhor Jesus. Vai orando, irmãos. Fala com Deus. Pai, aleluia. Me dá disposição para aprender de Ti. Aleluia, Pai. Me dá disposição para mergulhar mais uma vez. Adore ao Senhor nessa noite. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com suprema intuição o que quer de mim. Aleluia! Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra Te sentir de novo. Renovo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui aleluia, apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor. Diga, de Deus. Renovo, o que eu quero é renovo. Oh, oh, de novo, renovo. Aleluia, de novo. Jesus está renovando nessa noite. Jesus está renovando nessa noite. Jesus está renovando nessa noite. Aleluia. Ele renova, Senhor Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Toca-me. O quê? Toca. Ele está tocando nessa noite. Ele está tocando nessa noite. E toca-me. E toca-me.
e nem mais um passo darei, nada darei. Espírito Santo, toca nos, Senhor, toca nos, Senhor, toca nos, Senhor. Espírito Santo, vai tocando, Senhor Jesus, vai tocando, Senhor Jesus, restaura, Senhor Jesus, renova, Senhor Jesus, renova. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, e tem renovo na casa, e tem renovo na tua casa, renovo, o que eu quero é pra te sentir de novo, e de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra ti o brilho no rosto, de novo. E as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode tomar o assento. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas, irmão, bem forte, que exalta.